Olá, pessoal. Feliz sábado para todos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Para o início da semana, do nosso estudo da semana, tá bom? E o estudo que nós vamos começar a fazer, nós vimos aí a fé, esperança e amor. Nós vem discorrendo aí, o livro de Coríntios, retratos de Jesus e viemos embora. E o poder da ressurreição de Cristo é o estudo de hoje, tá? Um spoiler aqui que nós vamos aprender essa semana, tá bom? O poder da ressurreição de Cristo. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo santo sábado abençoado que Ele nos deu. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Obrigado por eu conhecer um grupo hoje de cristão e que a tua graça seja derramada sobre eles, ali no lugar de Curuçá. Que a tua graça derrame sobre mim e sobre eles também. Nós te agradecemos pelo estudo de hoje, pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor tem nos concebido. Obrigado por derramar o seu Espírito Santo sobre nós, abrindo nossos ouvidos, abrindo nossa mente e também o nosso coração para entender os teus preceitos, estatutos e as tuas leis. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Muito bem. Queridos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15 e 14. 1 Coríntios 15, 14. Abra sua Bíblia aí e vamos conferir junto na Bíblia. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação? É vã a nossa fé? Se ele não ressuscitou, Paulo está dizendo, então é vã a nossa pregação e a nossa fé. E o verso 17, ele fala assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Meu querido irmão, que triste seria se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Tu já pensou nisso? Como seria a história do cristianismo, né? Se o túmulo de Jesus estivesse ainda selado com aquela pedra e com aquele selo romano lá em cima, e o corpo dele lá dentro. Como seria triste para os cristãos nos dias de hoje? Já pensou nisso? Aonde sairia a nossa salvação? Se ele não tivesse ressuscitado. Queridos, como seria a história do cristianismo, se terminasse no túmulo de Jesus Cristo e seu corpo preso dentro daquele túmulo? Que esperança você teria do cumprimento das promessas feitas por Jesus, que ele fez antes de morrer? Que esperança você ia ter? Fala para mim. Não teríamos essa esperança. Sabe por quê? Porque ele estava morto. Não ressuscitou, então nós não ia ter essa esperança. Mas nós temos, queridos. Porque nós sabemos que ele ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. É o nosso juiz, o nosso advogado, intercede por nós. Aleluia. Graças a Deus que há a ressurreição dos mortos, queridos. E Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, graças a Deus. No Antigo Testamento existem 3 casos de ressurreição dos mortos. Nós temos o filho da viúva de Sarepta, Temos o filho da Sumita, que aconteceu ali. E temos aquele morto que foi ressuscitado, quando jogado dentro do túmulo onde estavam os ossos do profeta Eliseu.
É? Sem falar que Jesus ainda fez uma ressurreição, algumas ressurreições, né, ué? E sem falar que na morte dele ressuscitou um monte, hein? Queridos, e ali, os ossos daquele profeta jogado ali em cima dos ossos de Eliseu, ele foi ressuscitado. Meu querido irmão, a ressurreição pertence, sabe o quê? À Bíblia, tá? Ao Antigo e o Novo Testamento. Essa que é a verdade, entendeu? O poder da ressurreição de Cristo. Amados irmãos, queridas irmãs, bendito seja Deus, porque a morte não é o fim de todas as coisas. Bendito seja nosso Deus. A morte não é o fim, queridos. Não é o fim. E curioso é que já em seu tempo, Paulo, curioso aqui é que já no tempo de Paulo, né, ele precisou lidar com aqueles que negavam a ressurreição dos mortos. Tá? Afinal, as pessoas viam claramente aquilo que a morte fazia para o corpo. O corpo se decompõe, o corpo apodrece, o corpo resseca. Eles viam isso. E se torna pó também. Isso é o que a morte faz. Tudo bem. Mas bendito seja Deus, tá? Que a morte não é o fim. Ela faz tudo isso com o corpo, mas ela não é o fim, tá? Existe aquele que foi vitorioso sobre a morte? Quem? Dá para adivinhar aí? Meu querido, não precisa adivinhar. Basta você ler a Bíblia. Jesus Cristo é o vitorioso. Ele venceu a morte. Ele mostrou o poder que ele tinha sobre a morte. Sai daí, Lázaro. Vem para fora. Jesus disse: eu sou a ressurreição, a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei. Aleluia. Palavras de Cristo. Esse tema aí de 1 Coríntios capítulo 15 é crucial, tá? Se Jesus não ressuscitou, ele não é quem disse ser, tá? A cruz não teve efeito então. E os nossos pecados não foram pagos. Se ele não ressuscitou, seria uma tragédia. Essa que é a verdade. Para os cristãos, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, né? Nós estaria vivendo aí num conto de fadas, de mentiras, tá? E restaria somente, né, desespero no ser humano. Tu já pensou nisso? Mas bendito seja Deus, ele ressuscitou sim. Jesus está vivo, bem vivo. E sabe o que ele falou? Eu vou voltar. Eu não vou deixar vocês aí. E venho buscar vocês. Né, queridos? Já veio uma vez. Nós matamos Cristo. Ele morreu pelo meu pecado e pelo teu. Mas estamos muito felizes, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou e prometeu voltar. Vamos aprender tudo isso nessa semana sobre a ressurreição e até dos mortos que já morreram, tá? E ele vem. Jesus disse: eu vou voltar. Espera aí um pouco mais. Só um pouquinho mais. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Estamos te aguardando. Amém? Nós vamos aprender tudo isso essa semana.
Próximo estudo. Proclamando a ressurreição de Cristo. Proclamando a ressurreição de Cristo. Será o estudo de amanhã. Amém? Fica na paz, que Deus tome conta de você, que o amor de Cristo seja derramado sobre você, né? E a morte não é o fim, tá bom? A morte não é o fim. A morte de um cristão de verdade, a morte daquele que crê em Cristo, que sabe que ele está vivo, que ressuscitou, que vai ressuscitar mortos, não é o fim. A morte é o fim para aqueles que não acreditam em Cristo. A morte é o fim para aqueles que duvidam de Cristo. A morte é um fim para aquele que blasfema de Cristo. A morte é um fim para aqueles que não seguem os preceitos, estatutos, a lei de Deus. Meu irmão, aí eu já não digo nada, tá? Mas para aqueles que andam nos preceitos de Cristo, que aceitam Ele como Salvador, meu irmão, o Espírito Santo derrama sobre você a esperança que nós temos da volta de Cristo, para ver nossos entes queridos que já se foram, que estão descansando. Amém. Ele prometeu. E se ele prometeu, nele nós podemos confiar, porque ele morreu por você e por mim. Aleluia. Até amanhã. Fica na paz do Senhor e um feliz sábado.